TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Márcio Lorega! Boa tarde, Marcião! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo! Maravilha, Magnânimo, grandíssimo abraço, Vinição, grande abraço, Gabriela, grande abraço, Roberta, grande abraço se está aí já o Léo, se está o André, enfim, grande abraço para todos aí dos bastidores, grande abraço dos magnânimos e magnímos, a galera do Zap, o pessoal que está no Station, a galera que está conectada no YouTube, X-Trader já vi que está por aí, entre todos. Grande salve! E vamos juntos aí nessa jornada, agora trazer as informações do mercado, como é que tá, as análises, podem pedir os ativos em tudo quanto é lugar que a gente vai ter uma alegria e satisfação em trazer minuciosamente mastigado para vocês aproveitarem o melhor que o mercado tem a oferecer. E dá o like, hein? Dá o like. Boa! Ó, 1.096 likes agora, nossa, faltam show 4. demais. Estamos quase chegando, tenho certeza que a gente vai bater agora os 1.100 likes. O Felipe Tanuri tá aqui, o Márcio Lorega. Eu tô lendo o comentário dele com um tom de desânimo. Quer dizer, ele diz aqui, ó, toda hora uma MP para beneficiar um setor específico, não aprendem nada, tudo errado mais uma vez. A gente tava falando aqui, não sei se você conseguiu acompanhar, até a gente atrasou um pouquinho a sua participação, porque tava rolando uma entrevista coletiva do Padilha e também do Rui Costa, falando sobre uma possível reorganização na estrutura ministerial do governo federal a partir de uma medida provisória de uma MP. Então o pessoal já tá ficando mais desanimado e boa parte dos jornalistas e até do mercado tá entendendo que o Ministério de Minas e Energia tá sendo esvaziado, porque a ministra Marina Silva parece que ela tá fazendo jogo duro aí junto ao IBAMA para liberar as licenças que a Petrobras e que o governo federal quer, os dois querem, Petrobras mais governo federal, para a exploração do petróleo lá na região próxima à foz do Amazonas. E tudo isso está movimentando muito o nosso chat agora. Você entende que essa vai ser uma das pautas que o investidor precisa ficar de olho nessa próxima semana que começa agora, Marcião? Cada hora você tem um ponto, uma informação, uma novidade, né? O chato é que nunca você consegue navegar em um mar mais tranquilo, né? O bom é que a volatilidade canta solta no nosso mercado e dá para você aproveitar as oportunidades, é saber onde, como e quando. Por isso, acompanhar a gente aqui na TC Rádio é cada vez mais importante para vocês terem aí uma sequência saudável, ficar antenado com essas informações. Eu digo sim. Tá? Com relação a esses pontos que você trouxe, Vinícius, essas questões de MPs, alterar quem é que vai entrar, se quem vai entrar, obviamente, né? Mais pró-governo, mais pró essas medidas, e se Marina Silva vai ser esvaziada e vai rodar, e aí ela rodando ou pedindo para sair, não sustentando, né? Muito provavelmente vão fazer de tudo para que essa foz da Amazonas seja explorada. A gente viu aí o Horta trazendo que já tem galera já explorando, não necessariamente ali o ponto específico, mas a região já vem sendo. Então, o Brasil, digamos, tá ali, vamos dizer que em stand-by, enquanto outras praças vão aproveitando. E aí a gente entraria numa discussão gigantesca, né, com relação à exploração da Amazonas, que o mundo explora a região da Amazonas, Amazonas por dentro, por fora, lateral, esquerda, direita, cima, baixo, e o Brasil não explora. Isso aí vai desde questão de patentes de medicações até diversos outros pontos. Então vai entrar em uma celeuma gigantesca. Mas se atendo somente a essa questão aí de ministérios de trocas, a gente vai vendo que o governo, né, depois de fazer, digamos, uma série de concessões, né, entregas de diversos cargos para diversos partidos, para que conseguisse ter o máximo de coalizão possível, de parceiros para conseguir adentrar ao poder, vai vendo que não está conseguindo agradar gregos e troianos. E aí vai fazendo os ajustes. Isso vai gerando um movimento de oposição. Óbvio, o mercado vai, no princípio de curto prazo, vai olhando pela melhor maneira possível. Mas isso, se começar a crescer e se alastrar para outras pontas, pode vir a trazer alguns problemas, que eu digo que são impossíveis de ser solucionados. Haja vista que o inimigo hoje pode ser o amigo de amanhã, né? Como a gente já viu aí, até com o próprio vice do atual governo. Então, nada é impossível e tudo pode ser arrumado. O mercado vai olhando contigo, beleza. Uma rusga, quem é a Marina na fila do pão? Ela sai, entra outro e o jogo segue. E mais à frente, quando houver necessidade, ela volta aí, enfim, há um agrado e as coisas se acalmam. Então, o olhar é pro positivo. Então, essas manutenções aí vão surtir efeito e até olhando, né, eu estava dando uma acompanhada aqui
no Ibovespa à medida que O, essas evoluções, notícias iam saindo, Ô, Marcelo, não, eu ia nada mal, né? eu ia comentar sobre isso. Não sei se a galera tá acompanhando, mas nós temos agora o Ibovespa com força na região dos 111 mil pontos, buscando o patamar de 111.400 pontos. A máxima do dia hoje foi 11.700. Nós temos o Ibovespa Futuro de volta para casa dos 112 mil pontos. Dolfut começou a derreter, perdeu o patamar dos R$ 5, hein? Dolfut abaixo dos R$ 5 agora, recuando quase 1%. O futuro da moeda americana, no momento em que nós temos a curva de juros, os DIs, renovando mínima intradiária. Olha essa mudança de fotografia, Gabi. A gente estava falando aqui há pouco dos DIs da máxima, subindo cerca de 5 pontos base e meio, caso do DI1F 25, que nada. DI1F 24, 27, 29, 31 e 33, renovando agora a mínima intradiária, recuos de até 7 pontos base. Márcio Lorega, uma sexta-feira marcada por uma volatilidade brutal no que diz respeito aqui ao Ibovespa Futuro e também aos contratos de juros futuros dos DIs, hein, Marcião? Com certeza, é o que eu estava comentando, né? A gente vê aí o mercado respondendo pelo lado positivo, pelo lado, digamos, de buscar mais, digamos, dinheiro. E aí, como está o índice futuro? Olha aí, olha o Olha isso. tiro, olha o tapa que a gente viu aqui, o índice pegando os últimos, aqui de 5 minutos, coisa linda esse tapa. E dá de novo esse tapa aí, que foi bonito esse tapa que deu aí, cara. Aí, ó, olha isso. Meio-dia e 25 que começou esse movimento e veio gerando todo esse fluxo comprador, com um belo movimento aqui de potencial engolfo de alta e veio correndo. E aí, a gente está chegando próximo da região que provocou a derrocada, que é a próxima aqui da faixa de 112.500, desse 112.500 para quem está aí no trabalho curtinho, né, que é para quem gosta dos movimentos de day trade. A gente vê que a gente teve essa região de resistência aqui em cima, tá? E eu vou afastar para vocês entenderem um pouco mais todo esse movimento aqui de índice, tá? Olha isso. Esse aqui era o primeiro canal de alta que a gente tinha. E aí, óbvio, quando ele foi rompido, né, há 2 pregões atrás, a gente rebate ele aqui para baixo e demonstra com clareza que houve respeito. E ainda tem o Fibonacci para trazer os alvos aqui de preço. Então ele tocou a linha central aqui do rebatimento do canal de alta que a gente tinha certinho no dia de hoje, naquela mínima ali do dia, ali mais ou menos meio de 20. E retomou fôlego. E agora está adentrando o canal original pela parte de baixo aqui, como vocês estão vendo, e tentando furar os 111.8 em 112 mil aqui, 200, 112, 111. Conseguiu superar? Caminho para esse 112.500, que é a máxima que a gente teve recente, quase a máxima do dia, e depois aí a briga. 112.700 e aí abre espaço para o céu de brigadeiro que todo mundo está querendo, né? Mirar lá a faixa dos 115 mil pontos, aí depois é uma análise de Ibovespa, se o pessoal estiver pedindo aí, eu trago com uma alegria. E só para rebater o dólar, como você falou que perdeu ali, olha isso. Olha o dólar. Oh. Olha o dólar nos últimos 5 anos. Aí, veio buscar a região aqui, onde tem uma VWAP mensal, VWAP semanal, em 4,987 aqui, mais ou menos, dentro dessa faixa. E agora pode fazer algum repique, tentar retomar a faixa de 5, mas conseguiu finalmente sair de uma lateralização que estava modorrento o dia inteiro e vai afrouxando um pouquinho. Então, ponto positivo que a gente vê aí, Ibovespa pegando fôlego, dólar enfraquecendo e os DIs perdendo um pouquinho de fôlego, apesar de ainda manterem o primeiro movimento de corte somente lá na faixa de setembro, mais para outubro ali, finalzinho, né? De outubro, aquela reunião que tem de final de outubro para início de novembro. Aí, Marcião, ó, tem uma pergunta fácil aqui pra você, Marcião. Vou fazer logo de cara, que é do Pedro Andrade. Ele pergunta assim, magnânimo, no nosso chat do YouTube. O Ibovespa Futuro fecha em quanto hoje? Essa é de boa. Rapaz, super tranquilo, que pergunta fácil, rapaz. Magnífico, esse magnânimo espetacular, rapaz. Olha, do jeito que tá, vamos ser aqui mais técnicos possível para dar um norte, tá? Se a gente conseguir perfurar essa região aí, olhando para o Ibovespa diário, tá? A faixa de 111.800 pontos, a gente tem potencial para fazer máximas e aí buscar os 112, 112,5 e caminhar como o futuro está querendo, tá? Agora, se a gente não conseguir, isso é um ponto importantíssimo para vocês, magnânicos, que estão olhando Ibov, que estão ajustando potenciais novas compras, enfim, arrumando, subindo seus stops no trailingzinho, fazer aquele gerenciamento de risco saudável. Se a gente não conseguir ficar próximo, em fechamento do dia de hoje, tá? Próximo das máximas, como está nesse momento, se voltar aquele zinabre que estava ali antes de meio-dia,
a tendência é que a gente possa chamar mais umas realizações enjoadas para próximo da média de 200, ficar lateralizando, aguardando um fato novo. Ou para romper, e aí buscar aqui os 114.800, 115 mil, para cima, bonito, ou para perder fôlego, furar a média aqui de 200 do diário e querer escorregar aqui para a faixa de 104.600, 106, beleza? Então, só para dar um norte, para não ficar muito em cima do muro, eu gostaria que ficássemos mais próximos da máxima ou romper para renovar aí o pivôzão de alta e a gente se mandar com novas oportunidades de compra, assim como eu mandei lá no Ideas, que vocês podem ficar de olho. Aê, Márcio Lorega, um monstro. Olha o Ibovespa, 111.419 pontos agora, avançando 1,24%. Os DIs recuam até 4 pontos base e meio agora. Se você olhar o DI1F 33, esse recua 7 pontos base nesse instante, 11,70%, taxa média anualizada para o DI 33. Vamos lá, da vez e voz aqui para nossa audiência. Você manda sua pergunta, o Márcio Lorega te responde. Nós vamos juntos até as 3 horas da tarde. Daqui a pouquinho tem o Felipe Coleta. O Felipe Coleta destrinchou o IPCA 15. Muito legal. Daqui a pouco ele vai trazer esse estudo aqui pra gente ao lado do nosso Marcião, que vai com a gente até as 3 horas da tarde. Dando vez e voz aqui para a galera que nos acompanha pelo chat dentro da plataforma do TC, em tc.com.br. Muito obrigado aqui, ao Marcos Vinícius Gomes, meu quase xará. Tá falando muito sobre a Previ, né? O Fundo de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Então vamos lá falar de BBAS3. O pessoal tá preocupado se alguma coisa pode acontecer com os papéis do Banco do Brasil em relação a essa possibilidade da Previ mais Petrobras comprarem ali uma fatia relevante da operação da Vibra. Então tem muita gente pedindo aqui BBAS3, Marcião. Vamos lá, BBAS3 aí já com o gráfico na tela para vocês, magnânimo. Semana boa, tá? 1,63. Óbvio, é uma região de 61,8 de fibra que normalmente sugere esse desgaste dos compradores, essa briga entre comprados e vendidos, mas o ponto bom é que a gente não perdeu a região de 50%, que é em 42,98. A gente não teve essa semana nem perfurar, nem caminhar por alguns momentos essa semana abaixo disso, tá? Funciona como uma região importante de suporte, vocês podem utilizar até o 42 aí, e 60 também, essa região que protege bem, evita uma queda para 41,50 curtinho depois da faixa dos 39, tá? O que é legal? E seria maravilhoso, seria magnânimo se a gente conseguisse o fechamento acima da máxima que a gente teve na semana passada, que foi 44,85. Nesse momento a gente está trabalhando ali mais ou menos, porque seria muito bom a gente conseguir esse rompimento, esse fechamento acima da máxima da semana passada. Porque aqui a gente tem, se a gente pegar só essa vela grandona e essa lateralização aqui, uma bandeira de alta. E aí, se a gente tem esse fechamento acima dessa barra vermelha da semana passada, a gente renova o potencial comprador e pegaria toda essa extensão aqui, né, esse potencial aqui de 11%, e dava uma rebatida para cima aqui, mais ou menos. Dava ali, olha que maravilha. Os 11% aqui, próximo de 100% de fibra em 49,26, que seria um alvo ali, e completando junto com o Fibonacci. Olha que espetacular. Então, temos o potencial bacana para compra, mas precisamos que o preço colabore. Então, que os compradores ajam, mantenham o fôlego, tentem esse fechamento mais próximo possível, acima dos 44,85 ali, para ficar legal e dar um novo movimento comprador para o ativo. Muito obrigado, Márcio Lorega. Daqui a pouquinho nós temos 2 intervalos, a gente vai pagar aqui a caixinha em dia hoje, 2 breaks. Daqui a pouquinho a gente já vai pro primeiro aqui para falar da Sencom, hein? Porque tá chegando, dia 31 de maio é o limite para a declaração do imposto de renda. Realmente tá perto agora, hein? Realmente tá perto. Esse é o leão sem a Sencom. Isso. Agora com a Sencom, Gabi... aí, o leão muda de patamar automaticamente para você não ter dor de cabeça, investidor e investidora. No nosso chat do YouTube, Beto Lara. Esse nome é sonoro pra caramba, né? Beto Lara. E aí, Beto? Tem o nome do meu padrinho aqui que se chama Gilberto também. E, aliás, um abraço pro Gilberto de Minas Gerais, ouvinte, que sempre manda mensagem pra cá. O Beto Lara te pergunta, Marcião, sobre Magazine Luiza, MGLU 3. Vamos lá, Magazine Luiza, rapaz. Grande abraço, magnânimo aí, conectado, ligado na gente, que já deu like, já fortaleceu, potencializou, como todos que estão ligados aí conosco, né? Não tenho a menor dúvida disso. Semana passada foi horroroso que só para Magazine Luiza, né? A gente estava com um movimento bacana aqui de rompimento de 50% de Fibonacci, atingindo 61,8 em 4,47. E aí, na semana passada, fez basicamente o topo,
na faixa dos 61,8, que eu falei com vocês dos outros ativos, que é a região importante que fica na briga, chamou realização, chamou forte a realização, veio buscar até no fundo aí 3,27, mas que bom que não fechou lá embaixo para não desandar tudo, né? E essa semana está tentando uma recuperação com 4,40 humildemente, depois de cair seus 15,5, né? Mas o que é muito importante é que buscasse fechamento, tá? E eu vou trazer para o Diato vocês olharem com mais profundidade o Boa. ativo, que ele se fechar aqui acima, miseravelmente, dos 3,87, que não é coincidência, a máxima do dia de hoje. Por quê? Seria um movimento de renovar um pivôzão de alta aqui no diário acima da média de 200. VWAP mensal, semanal. E saindo desse movimento aqui também, dessa linha que chama aqui, olha, eita nós, ó, essa LTB chatíssima aqui. E aí a gente conseguiria pegar esse movimento comprador para mirar novamente 4,07, depois buscar lá em cima os 4,47. Não está fazendo, está um pouco engasgado. Então, uma compra seria muito bacana se conseguisse furar miseravelmente essa região. E aí você poderia trabalhar com o stop bem curtinho, abaixo ali dos 3,70, 3,69, para quem quer algo bem curtinho. Quem quer algo um pouquinho mais longo, poderia trazer o stop abaixo dos 3,48 para mirar esse alvo lá em cima, tá? Então, aguarda um pouquinho. O MACD não está colaborando, você vê que perdeu o fôlego bastante aqui, mas é melhor uma compra próximo do ponto zero do que aqui em cima, né? Quem comprou aqui chorou um pouco. Aqui fica um pouco melhor, só precisa da colaboração do price action do preço para dar uma engatada melhor numa compra aí, Magnânimo. Valeu, Marcião. Ó, antes do nosso primeiro break, só para fechar a história de BBAS3, quando falávamos aqui de Banco do Brasil, muita gente pediu BB Seguridade. Tem alguns pedidos anteriores também, a galera tá me lembrando aqui, faltou BB Seguridade. Não falta mais. O nosso Márcio Lorega vai analisar agora aqui pra gente. Ô, Márcio, me parece que esse papel, ele subiu aí de maneira vertiginosa nos últimos meses, mas tá devolvendo um pouquinho, a galera tá ressabiada, Marcião. Pois é, rapaz, vamos lá, né? Vamos trazer uma visão aqui, vou logo botar o mensal para o pessoal ficar, vocês como estamos na reta do final do mês, né? Vale a pena o pessoal acompanhar. Estamos com uma queda de 6,5 para ele no mês. Descambou, né? Saiu aqui daquele canalzão de alta gigantesco, eterno, como falava, né? A BB Seguridade, a renda fixa do mercado de renda variável. Pois é, deixou um pouquinho de ser, perdeu um pouco do seu fôlego, do seu apreço. E aí, teve, óbvio, muitas avaliações, reduzindo os preços altos, tirando de compra, para dar uma neutralizada no ativo, falando que já andou que poderia e tudo mais, o movimento de juros que foi e é um grande potencial para dar elevação no preço. Parou, tendência que tenhamos cortes aí, vai renovando esse movimento ainda para esse ano, 1 ou 2 cortes, é o que está sendo precificado na curva de juros hoje, isso machuca um pouquinho o setor de seguros, tira um pouco da rentabilidade, mas atingimos 100% também de Fibonacci no movimento de alta aqui em 36 e 31, né? E não conseguimos renovar a alta. Descanso natural e não perdeu aí até agora em fechamento no mês a faixa de 31,55. Chegou a rodar abaixo e bem, foi a 30,29, mas não chegou a dar uma queda desesperadora. Então, para quem gosta, para quem curte, pode ser uma oportunidade de nova entrada. E aí a gente vem olhar aqui com um pouco mais de carinho no semanal, a gente vê um movimento que está tentando que o comprador se dedicar, né? Mas ainda precisa superar essa médiazinha aqui, essa VWAP laranja aqui em 32,5, ou seja, 32,50 é um ponto importante a ser superado para chamar novamente os compradores e aí sim conseguir engolfar, mesmo que não seja em uma semana, em 2, 3, o que pouco importa, essa vela forte que deu o potencial de venda. Para quem olha, depois de toda essa alta, essa vela vermelha e essa amarelinha aqui, a vermelha da semana passada foi uma queda bem considerável, foi uma queda aí na faixa de 9,5. A gente está subindo 3,69, você vai olhar e falar, pô, é só pullback do movimento de queda que se iniciou. Pode ser, tá? E se reiteraria esse movimento de baixa, essa perda desse todo o canal de alta, todo esse movimento, se a gente furar a mínima de 30,29, que se virou aí, digamos, uma região de suporte importante. Então, anote, se você quer comprar, seu stop tem que estar em 30,29. Se quiser comprar agora, para aceitar o risco e ver se consegue retomar os melhores momentos, stop abaixo de 30,29, você se protege e evita uma descascada no papel, pelo menos até 28,60, região de topo aqui, e depois 24,17. E para cima, acima de 32,50, você pode pensar em comprar e voltar para a faixa dos 34 aí, pelo menos, depois de mirar o topo.
Aê, Marcião falando de BB Seguridade para toda a galera aqui do YouTube que tava pedindo, dentro da plataforma do TC também. Muito obrigado, pessoal. Já fez o imposto de renda por aí, Marcião? Teve muita dor de cabeça, foi tranquilo ou vai fazer nesse fim de semana? O que você tá projetando aí? Mas já tá tudo montadinho, está tudo ajustado, é só para poder enviar mesmo, né? Porque a gente fica nos nossos afazeres aqui, né? Dia a dia analisando, construindo, deixando as rentabilidades boas pro pessoal de semanal, galera que aproveita o Swing Trade, carteira magnânima. Mas tá tudo redondinho, esse final de semana. Passa o cerol, envio e segue o jogo e vamos embora que tem muita coisa pra esse ano acontecendo de bom para todos nós. Aê, legal demais, boa! Baltazar chegou aqui no nosso chat do YouTube pedindo o Magazine Luiza, Marcião, que é muito ligeiro, já conversou com ele, a gente fez a análise de Magalu, tá bom, Baltazar? Muito obrigado pela sua participação. Se você puder, por gentileza, só voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver aí a análise de Magazine Luiza, o Marcião acabou de fazer. Estávamos aqui terminando as conexões do nosso Felipe Coleta, para ele conseguir compartilhar a tela dele com você também, investidor e investidora que nos acompanha, me parece que tá tudo certo. A tecnologia nos ajudou, o Coleta tá aqui. Boa tarde, Coletinha, tudo bem? Boa tarde, turma, tudo bem? Tudo ótimo. Sempre ótimo participar aqui do Boa tarde, almoço. Coleta. Ah, muito obrigado. Ô, Coleta, hoje você vai falar pra gente sobre o IPCA 15. Qual que é a abordagem? Você tava comentando comigo, eu achei bem legal. Acho que os nossos ouvintes vão gostar também. Ô, Vini, eu pensei em... a gente teve essa semana, né? Eu acho que a grande notícia da economia doméstica foi a inflação surpreender para baixo, né? No IPCA 15. E aí eu queria mostrar um pouquinho de como que a gente pode analisar a inflação, a gente pode brincar um pouco, porque você tem uma cesta grande de itens lá, e já trazer essa ideia para a turma também, como acessar, como encontrar ali mais detalhes sobre os números de inflação. Isso tudo que eu vou mostrar é do IPCA 15, mas vale, ou seja, o método, né, para você olhar e fazer o download dos dados, vale também para o IPCA cheio, tá? Boa. Então acho que se a gente puder transmitir aí. Tá aí, ó. Essa aqui é a página do IBGE, né? Então aqui a gente vê aí os resultados da inflação todos os dias, sempre que sai esse dado. Se você está aqui na TC Rádio, no Expresso da Manhã, eu abro isso aqui, mostro para o pessoal, a gente faz uma análise aqui juntos ao vivo. Nessa quarta-feira, o índice geral, o IPCA, veio 0,51. A expectativa era de 0,65. E aí aqui a gente consegue ver todas as grandes categorias, como é que elas foram, né? Então você pode ver que, por exemplo, artigos de residência e transportes, você teve deflação. E a inflação ela foi puxada especialmente aqui por alimentação e bebidas e também por saúde e cuidados pessoais, tá? Quando a gente vai aqui na tabela, a gente pode ver pelas grandes capitais. E olha só, o IPCA, ele é um índice que considera apenas essas capitais. Então não é ele é amplo, mas a pesquisa que o IBGE faz de preços, depois a gente vai mostrar um pouquinho, que é uma pesquisa bem grande, ela é feita nessas capitais. Então a gente pode ver, no Rio de Janeiro foi 0,46, em Porto Alegre foi 0,28, aí a minha Porto Alegre. Quer dizer, Porto Alegre subiu menos que no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre a inflação saiu abaixo do 0,51, abaixo da média, né? Abaixo da média. Já em Belo Horizonte, em BH, foi 0,90, então foi bem acima aí. Olha Recife. Do índice cheio. E quanto foi São Paulo? Porque a mãozinha tá aqui na frente. São Paulo 0,45. Abaixo também. Exato. Então aqui a gente tem esses dados e você pode, explorando aqui, encontrar vários outros, tá? Mas o que eu queria mostrar é essa tabela aqui. Tá? A gente pode dar uma brincada. Porque nessa tabela aqui, que você faz o download lá naquela página, e até vou dar uma aumentada aqui para ficar mais fácil de ver, aqui você tem todos os itens que o IBGE pesquisou. Então como é que eles fazem isso? Eles realmente vão no mercado, eles vão até os lugares, fazem pesquisa de preços de todos esses itens e fazem ali uma pesquisa. Então assim, a gente consegue ver que tem aqui as frutas, ó, e aí você tem em negrito frutas. A inflação de frutas acumulada de 12 meses aqui, 18%. Vamos olhar o mensal para a gente ver só esse mês de maio, final de abril, Tá início caro de maio. comer Né? fruta, então. Você vê que o IPCA 15 ele pega a última quinzena do mês anterior mais a primeira quinzena desse mês. Então você tem entre 15 de abril, grosseiramente, e 15 de maio, esses números, né? Então aqui o índice geral subiu 0,51, a gente tem aqui por cada capital. A alimentação e bebida subiu 0,94, a gente tinha visto isso. A alimentação no domicílio subiu 1%, então realmente o mercado ficou mais caro para o pessoal. E se a gente vai baixando, a gente vai vendo todos isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a picanha.
Ah, picanha. O Olha aí preço a da picanha. Caiu 3% em maio. Ah, ficou mais barato mesmo, hein? Vamos lá ver em 12 meses. 12 meses, 3,66%. Ficou mais barata a picanha. Então a gente tem aí 3% mais barato. vários itens, né? E aí é divertido a gente brincar, de olhar, a gente classifica aqui, ver quais foram as maiores quedas e maiores altas. Ah, qual foi Então o... a gente ordena, ó, mês de maio. E isso aqui foi o grande destaque, né? Foi passagens aéreas. Você teve uma queda de 17% nos preços de passagens aéreas nesse período, entre 15 de abril e 15 de maio. Então, uma queda agressiva de preço de passagens aéreas, que foi o que puxou o IPCA para baixo. Eu acho que eu peguei isso aí nas minhas férias, então tenho que ver quando eu comprei. Puxa vida, poderia ter esperado um pouquinho mais, hein? Então, esse é um momento agora adequado para se procurar passagens. Né? Aí, ó. Você sabe que a precificação de passagens é um caos, né? Ninguém entende direito como é que funciona aquilo ali, a não ser os especialistas. Mas você teve uma queda importante de preço. Por que decorre isso? Passagem aérea. Você tem preço do combustível e dólar. De aviação. Combustível e dólar especialmente, né? Então, assim, o segundo item que mais caiu de preço, laranja Bahia, banana maçã, mamão. Então, apesar de você ter tido uma inflação positiva de frutas, olha só como você tem algumas frutas que caíram de preço, né? Isso provavelmente tem muito a ver com a sazonalidade, com a época de colheita dessas frutas. E até por isso que o mercado não olha muito para a inflação de alimentos, porque elas são muito voláteis, né? Você tem o momento de colheita de cada um dos itens, tá? Vamos dar uma olhada no que... Me chamou a atenção ali, aluguel de veículo, parece que é um outro item que caiu de maneira considerável aí. Pô, tudo para incentivar a viagem, né? Passagem aérea caiu, aluguel de veículo caiu também. Pra quem gosta de viajar, legal, hein? Se a gente volta aqui, onde é que tá? A gente tem algumas tabelas aqui, deixa eu ver se eu encontro. Ô, Corletinha, bom que você votou nessa página, que o pessoal tá perguntando se tem Manaus aí. Não tem. Não tem Manaus, ó. Pra quem falou de Manaus, o pessoal falou, ó, vem ver a inflação aqui em Manaus que tá alta. Manaus não faz parte, então, do IPCA. Manaus não faz parte do IPCA, pelo menos não do IPCA 15, tá? Do IPCA... Nossa, rapaz, eu achei que Manaus fazia parte. Aí aqui, ó, vamos ver agora o que mais subiu. Boa. Tá? E como você fala de aluguel de veículo e de passagem aérea, o que eu ia comentar, eu tava procurando ali, a inflação de serviços, que é o que mais preocupa o Banco Central, ela teve uma deflação de 0,07 nesse período. Então isso foi um dado muito positivo que ajudou muito a animar o mercado e que inclusive o Campos Neto comentou, dizendo que foi muito bom esse dado de inflação, talvez olhando muito para essa inflação de serviços, que no mundo inteiro hoje é o grande problema, já que desde que acabou a pandemia, reabriu, ninguém mais quer reformar casa, ninguém mais quer comprar bens, né? Viajar. O pessoal quer viajar, quer comer em restaurantes, quer consumir, portanto, serviços, isso gera uma inflação grande de serviços. Quando a gente vira pro lado oposto, olha só o pepino. Pepino, rapaz. Pepino foi o item que mais subiu. 22% de alta? 22% de alta pro pepino e o tomate. Tomate 18% de alta aí. Ih, vamos cortar o tomate já. Morango, batata doce, melão. E a gente tava brincando, né, Vini? A gente tem aqui um item. Eu procurei, botando aqui na ordem alfabética. Eu queria ver a inflação do chuchu. Estão falando que o chuchu tá em alta lá em Brasília. Porque o Lula tem viajado muito, né? e aí o chuchu, o Alckmin assumiu a cadeira de presidente da República e o chuchu... O chuchu faz parte da cesta do IPCA 15 ou não? E aí olha pra nossa tristeza. Não tem chuchu. Não tá. Chuchu não tá, você tem aqui o chocolate, achocolatado, chocolate em barra, chuveiro elétrico. Não tem chuchu. Cigarro. Não tem chuchu. Então o que eu fiz? Eu dei uma pesquisada e o chuchu tá classificado dentro de um grande item, que é este daqui, hortaliças e verduras. Teve uma inflação de 0,83%, acima do IPCA 15, mas abaixo da inflação geral de alimentos, que foi 0,94%, como a gente viu antes. Agora, olha só que curioso, Vini. Nessa coluna G, vou subir lá um pouquinho, é a inflação do Distrito Federal. Porque você vê por estado, Rio de Janeiro... Exato, por capital, né? Por capital, então, aqui o Distrito Belo Federal Horizonte... acaba sendo uma coisa só. No Distrito Federal, as hortaliças subiram 0,83. Mas no Distrito Federal... no geral subiu 0,83, mas no Brasil DF... inteiro. Mas no DF, cara, em função aí das viagens do Lula e desse foco grande sobre o vice-presidente, olha como subiu as hortaliças e verduras no Distrito Federal.
6,59%. O chuchu tá em alta em O Brasília. chuchu tá em alta em Brasília, cara. E o gráfico mostra. E o gráfico mostra, a tabela aqui tá expressando. Aí o Lula vai viajar, o Alckmin fica na cadeira do presidente, sobe o preço do chuchu, gente. Quero agradecer demais ao Felipe Coleta. O pessoal tava aqui brincando, ó. Procura o chuchu na lista aí, falou o Ralph, tá aí pra você. Muito bem, investidor e investidora, entender mais e melhor a composição do IPCA 15, muito legal. O Vini Henrique Silva tá aqui. Coleta, qual foi o site que você pegou essas informações? Você falou no comecinho, né, Coleta? É nessa página aqui no IBGE. Se você jogar no Google IBGE IPCA, IBGE IPCA 15, é a primeira coisa que aparece. Você já vai acessar, já vai ter lá esses dados aqui, você pode explorar, tem alguns downloads para fazer, alguns itens aqui, assim, você tem ainda mais, dá para quebrar ainda mais essas informações. E aí, isso é interessante, inclusive, dependendo da sua área de atuação, se você trabalha com serviço, se você trabalha com comércio ou com algum tipo de produto, de fazer esse acompanhamento daqueles produtos que são mais caros, à sua própria inflação. Né? Eu estava até assistindo um Reels em que você entrevistava lá o Fefo. Ah, sim. E ele estava falando sobre a inflação pessoal. É. Então, assim, você entender um pouquinho a sua cesta de produtos, você consegue quebrar ela e acessar aqui e fazer uma média, realmente, desse ponto. E aí, para finalizar, a gente tem aqui, nessa mesma tabela que você faz o download, você tem aqui o peso de cada item dentro do IPCA. Ah, legal. Então, olha só. Alimentação e bebidas pesa 21,5% dentro do IPCA. E você nota que é grande isso, né? A alimentação, 21% de todo o índice, é bem pesado. Então, por isso também que a gente encontra, às vezes, bastante diferença entre a inflação e o núcleo. Porque o núcleo desconsidera aí os alimentos. Vamos dar mais uma olhada aqui. Alimentação no domicílio 15, entra dentro aí de alimentação. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos... Coletinha ao vivo aqui, com a tabela que o próprio IBGE fornece pra gente. Muito legal esse tipo de análise. Na sequência, o Márcio Lorega vai trazer a opinião dele aqui também. Os nossos ouvintes já estão escrevendo. O Roberto Fabrício, por exemplo, colocou aqui, ó, dentro da plataforma do TC. Não sei onde a picanha caiu. Ele não percebeu uma diferença no preço onde ele compra ali a picanha. Não sei onde você mora. Em São Paulo, acho que a picanha caiu 3%. Aqui na capital paulista, de acordo com a tabelinha aqui. Conta pra gente aí, Roberto Fabrício, dentro da plataforma do TC. A Ana já tá falando, adeus vinagrete. Tomate subiu demais o preço, adeus vinagrete. Então aqui isso aqui é legal, gente, de a gente ver também como que pesa cada uma das coisas dentro do IPCA, né? Para você entender, cara, o que vai puxar o IPCA para cima e para baixo, né? E justamente alimentos e transportes, que são os itens que ficam fora do núcleo de inflação, pesam quase metade, 40%, 42%. Pesa alimentação e transportes. Aí depois você tem habitação, custos de aluguel, enfim, custos relacionados à moradia, 15%. Saúde pesa 13%. Você tem aí veículo próprio, 11% na cesta do IPCA. Você tem despesas pessoais, encargos de manutenção, aluguel e taxas, serviços, educação. Então, assim, aqui você consegue ver exatamente, dentro desse índice de preços, tem uma pesquisa muito ampla realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e consegue entender um pouquinho melhor, destrinchar aí, para estar fazendo uma análise um pouco mais completa quando quiser prever aí o comportamento da inflação. Ah, muito, muito legal. Ó, o pessoal tá elogiando aqui, ó. Boa, Coleta. O pessoal tá querendo saber se você tem um podcast, porque o pessoal gostou. O Coleta não, ele ouviu um trecho do podcast aqui, quando o Coleta citou o Fefo, que tá no Instagram do TC, @TC Investimentos. Foi muito legal uma conversa com o Fefo, e o que ele falava é o seguinte: muitas vezes você deixa o seu dinheiro em qualquer tipo de aplicação, aí você fala, não, mas tá rendendo mais do que o IPCA, tá rendendo a inflação. Pô, beleza. Aí o que ele comenta é assim, mas qual que é a sua inflação pessoal? Porque se você consome, se os seus gastos aumentam numa proporção muito maior do que o IPCA, não adianta o seu dinheiro render o IPCA. Porque se o seu consumo é maior do que aquilo, então o seu dinheiro vai acabar em algum momento. Então o Fefo que ele faz aqui, ele cuida, né, do Multifamily Office aqui do TC, o que o Fefo faz é um lance de calcular dos seus clientes a inflação pessoal de cada cliente. Porque aí você sabe o quanto o seu dinheiro tem que render para de fato você não perder poder de compra. E ele, abriu minha cabeça. Porque eu tava pensando sempre assim, como eu mantenho o meu poder de compra? O meu dinheiro tem que render o IPCA. Meu dinheiro tem que render a inflação. Só que se o meu consumo pessoal é maior do que o IPCA, eu tô perdendo o poder de compra sem perceber. Quer um exemplo simples, Vini?
Olha só, os custos de educação no Brasil subiram 8,28% em 12 meses, como a gente pode ver, né? Escolas, enfim, se você, por exemplo, tem familiares na escola ou na universidade privada, você tem aí essa inflação de 8,28% em 12 meses até o dia 15 de maio, tá? Agora, o peso disso na inflação, no IPCA, o peso da educação é 5,95%. Então, o que acontece? Muitas pessoas, por exemplo, que têm filhos numa escola particular, é muito mais do que 5% do seu orçamento pessoal o peso do custo da escola. Então, a sua inflação acaba ficando muito mais alta que a do IPCA. Então, e aí, no momento, você fala assim, agora eu vou comprar um título NTNB, um IPCA+, que vai me proteger da inflação. Não vai. Não vai, porque a sua inflação pessoal é diferente da do índice de preços, né? Se você não gasta exatamente 21% do seu orçamento com alimentação e bebidas, 20% com transporte... É diferente. A sua inflação, ela obrigatoriamente é diferente da do IPCA, então é importante também estar entendendo um pouco isso, que você pode, ao longo do tempo, mesmo protegido da inflação, tá tendo aí aumentos de custos na sua conta, na sua despesa, e não ter essa proteção real de patrimônio. Por isso é tão importante a educação financeira, tá buscando aí aprender sobre isso para justamente proteger e ter um crescimento real de acordo com a sua inflação, não unicamente com o índice de preços. Olha, muito legal. A Camila Martins escreveu: adorei esse gráfico dos alimentos. O Felipe, vou consultar antes de fazer a feira, vai abrir ali o gráfico do IPCA. O Gustavo Vieira tá comentando aqui com a gente. Aqui em Santa Adélia, o preço da picanha veio para R$75. Antes ele tava pagando 100. Imagino que ele tá falando aqui o preço do quilo, Gustavo. Você me corrige aí. Obrigado. O Pedro Andrade parabeniza. Gostou bastante aqui da fala do Coleta, dessa explicação. E o Paulo César diz: 145 dias sem picanha. Muito obrigado a todo mundo que coloca aqui a sua participação, o seu comentário. Coleta, foi muito legal. Uma boa sexta-feira pra você, um abração e até a próxima. Legal demais, hein, Coleta? Valeu. Valeu, Coleta. Eu gosto muito de vir no Almoço de Negócios, porque, lógico, eu adoro o programa, mas é porque também é sempre sexta, cara. Eu já sei que aqui já tá acabando a semana. Eu percebi que você gosta muito do programa e também é sexta-feira, é um adendo, né? Inclusive, eu editei hoje uma matéria do Arthur Horta, lá no Painel Mover Pro, se vocês quiserem mostrar depois. Tem um emojizinho especial lá, uma matéria da Ambev, no título da matéria. Deve estar lá nos Tá Top aqui, ó. Movers. O Andrezão já vai compartilhar aqui minha tela, Olha ali, ó. Bofa, 2 pontos. Consenso de cerveja está crescendo. Consumo de cerveja está crescendo, mas ainda assim há riscos para a Ambev. Olha aqui o emoji que o Coletinho escolheu. Uma Sextou, bela né? taça. Sextou. Daqui a pouco tá chegando a nossa vez também. Coleta, abraço, boa sexta. Valeu, turma. Até mais. Tamo Valeu, junto! Coleta. Ó, o nosso Magnânimo. Ô, Magnânimo, como que tá aí? Pensou em mudar um pouco a feira? Depois dessa explicação aqui do nosso Felipe Coleta, bem legal a gente entender mais e melhor o que de fato representa o IPCA e como o nosso patrimônio, muitas vezes, ele precisa render mais do que só superar o IPCA, porque o nosso consumo pessoal, às vezes, é maior também, né, ô Marcião? Vai tirar o tomate, né? Com certeza, né? Fazer os ajustes aí pro vinagrete, isso é importante. Adaptações. Isso é muito bom. Pois é, e bacana também, né? Óbvio, trazer essas clarezas. E um ponto até antes disso, né? Para você olhar bem a questão da sua inflação, da inflação pessoal, aquele exercício sagrado que não tem jeito. Você precisa fazer aquela continha básica, né? As receitas menos as despesas. E dentro das receitas menos as despesas do mês, né? Que você faz, é muito saudável, uma dicasinha bem rápida, bem vapt-vupt, com relação aos chamados gastos fantasmas. Pois é, isso eu abordo com um pouco mais de profundidade lá no MBA, que eu tenho conteúdo lá com a Galícia, nessa parceria bacana que foi feita. Eu acho que eu tenho esse problema, viu, Márcio? Então, rapaz, os gastos fantasmas, eles são o quê? Só para que você tenha clareza e comece a anotar. Sabe aquela questão de tipo, vou passar numa lanchonete rapidinho, comprar alguma Nossa, coisa, sei vou muito. comer. Então, e aí você vai e esquece, né? Aquela coisa aí, na hora de você fazer aquela planilha bonita, você bota tudo, né? Luz, água, gás, passagem, combustível, tudo mais, tudo. O final de semana, passei. Mas esse gastozinho ali, né, de levezinho, só aqui um lanchinho rapidinho, só um suco.
você não contabiliza. E aí é bacana que você bote pelo menos uma estimativa. Muitos, óbvio, vão na unha, né? Vão ali, pegam uma planilhada, cada coisa. Uns botam uma caixinha e pegam aquele canhotinho, né? E ficam ali sempre colocando no final do mês, pegam e veem quanto que consumiu. Tem diversas dicas ali que você pode fazer, mas é saudável que você tenha uma noção de quanto que você faz esses gastos extras ou começar, digamos, a colocar um limite. E aí você consegue ter mais clareza também desses excedentes que acabam ali, às vezes, dando uma machucada boa no final do mês, ali naquela planilha, que você vê que a coisa descasou, mas não sabe de onde é que está vindo. Então, é mais um pontinho interessante aí para vocês notarem e acompanharem também essa inflação dos gastos fantasmas que é saudável para você ter. O lápis anotando. Aí, ó, muito... Se não ficou claro, né? Muito legal. Tá tudo anotado aqui, dica importantíssima do nosso Márcio Lorega, que bacana. Ó, Marcião, tá preparado aqui pro nosso popurrí? Muito bem, chegou a hora, 2 horas mais 57 minutos, você manda a sua pergunta e o Marcião analisa. Agora, começando com ela, Cogna! Bora, Cogna, então COGN3 na pedra para os magnânicos. O seguinte, né? Movimento bem bacana para ela. O dia de ontem ficou muito triste, então onde eu vejo compra? Acima de 273. Para mirar 304, 323 rapidinho, depois tem os níveis aqui em cima, 342, tá? Se vir a perder a mínima de 3 dias atrás, 258, é escorregada, tranquila, para 244, 237, aí sai fora, que o negócio deu uma desandada. Se perder, 258. Próximo papel. Ah, vamos lá! Au! Um papel animal! Pets 3! Opa, rapaz, Pets 3, o pessoal tá de olho em Pets 3 para poder ver a Penélope, que é minha cachorrinha, mais tarde, que eu vou trazer para vocês aí. Que legal! Ao vivo, rapaz. Aê, nós. Então vamos lá. Falando de Pets aqui, é o seguinte, tá? Em cima da média de duzentão aqui, tá? É bem importante que consiga o rompimento da faixa de R$8 para dar fôlego e continuidade de compra até a faixa dos 9,31 pelo menos, tá? Agora, se vir a perder 7,50, esquece, o papel vai querer cair para 7,14, depois 7,03. Muito bem, o próximo papel é VEG, para a audiência que nos acompanha. Foi o Armando Pisani que falou sobre esse ativo, VEG 3. Felipe Pisani, abraço magnânimo. Região limite aí para ela. Ela não pode perder esses 38 aí, senão cai bem curtinho, rápido, ali para essa faixa dos 36 e 67, tá? Então 38 e 25, 38 é uma região de suporte importante que se perder, caminha para 3667. Compras miseravelmente acima dessa barra vermelhona aqui. Acima de 40, 28, pode pensar em uma compra curtinha para mirar aqui 41,50 e depois o topo recente em 42,50. Aê, sensacional, Tenda, Marcião, é o próximo ativo. Vambora então de Tenda, rapaz. Vamos lá, Tende 3, carregando, apontou, atirou, tá lá. Vambora. Seguinte, precisa superar aqui, ela já tem um movimento até para quem quiser comprar acima, né, se conseguir o fechamento de hoje acima desses R$ 7,80, é legal, tá? Para mirar a próxima aqui, a região de resistência de 8, depois 8,50, que é 100%, tá? E depois disso 9,06. Só não gostaria de uma compra se ela vir a perder aqui a faixa de 7,21, tá? Ou seja, se perde 7,21, chamada de queda que pode levar a 6,13, 5,58 aqui embaixo, tá? Então, gosto do movimento que ela tá fazendo, pode reanimar uma compra, principalmente se furar esses oitão para bater 8,50. Porto Belo é o pedido do Felipe dentro da plataforma do TC, Marcião. Grande abraço aí, rapaz, pro Magnânimo firme e forte. Gosto do movimento que ela tá fazendo, tá? Tá conseguindo pegar a pressão e superar o topo anterior em 6,69, tá batendo seus 6,91 e agora precisaria, para ficar um pouquinho mais redonda, né, ter um pullback, porque são 4 pregões de alta seguida, romper um topo, precisava dar uma escorregada até para reduzir o nível do stop, porque o stop hoje, para quem está comprado, quem quer comprar, está em 5,91, que está bem alto, ou sim abaixo de 5,50, tá? Então, espera um pullback, dá uma escorregada, se sustentar aqui acima de 6,60 legal, para pensar numa compra mirando a média de 200 aqui em 8,12. Fechado? Fechado, Marcião. Pra gente fechar, muita gente falando sobre positivo. Vai ser a última do dia. 7 papéis analisados aqui pelo nosso Márcio Lorega. Simbora então, positivo. Positivo, rapaz, essa tem que ter um trocadilho sem vergonha, né? Positivo no momento, tá vermelhinho ali com cara de negativo, então tem que ficar melhor o quê? Tem que superar aqui a faixa dos R$9 para pensar aqui numa compra, tá? R$9 não, perdão. Tem que superar aqui a faixa dos R$7. Superar a faixa de 7, rompeu 7,
pode pensar numa compra mirando os R$ 7,50 e depois a faixa de R$ 8,00, R$ 8,46. Não deve perder hipótese alguma a região aqui, esse fundinho, tá? De R$ 6,60. Que se perde isso, vai chamar a queda para cá, para a faixa de R$ 6,00, depois R$ 5,69. Ô Márcio Lorega, magnânimo, você é espetacular, um grande abraço pra você e até daqui a pouco, porque você volta aqui no Expresso da Tarde. Valeu, Marcião! Valeu, pessoal, grandíssimo abraço, fechando essa tampa aqui, maravilhosa esse almoço, com todos os magnânicos conectados, o pessoal do Station, o pessoal do Zap, o pessoal que vai dando os likes sem parar, que sai do Station, vai pro YouTube, volta pro Station, o pessoal do YouTube dando curtida, agradeço muito a vocês, não deixem de seguir, @aí Vida Magnânima aqui no YouTube, também pode procurar lá dentro do TC com os conteúdos, essa matéria aqui agora cortada, editada, bonitinha pelo Andrezão, que vai me entregar firme, eu vou postar lá para vocês, e também @Márcio Lorega, vocês podem seguir tanto no Station quanto dentro do Instagram. E se quiserem saber, tem trade rolando, e tem swing trade rolando e semanal bombando toda semana, estourando tudo que tem direito, está com a Pivida já carregando maravilhosa, já deu quase 30% de rentabilidade, e tem swing trade sem H, tem plano que abriu hoje direcional. Grande abraço a todos vocês e até mais tarde. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.